Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o terceiro domingo da Páscoa. A liturgia da palavra neste domingo. Vamos começar pelo Evangelho. Uma conhecidíssima narração que temos da ressurreição de Jesus, de um dos momentos que Jesus se faz reconhecer pelos seus discípulos. Em primeiro lugar, aqueles discípulos, eles estavam entristecidos, iam voltando para Emaús, talvez desencantados, decepcionados. Ora, como é que Jesus nos engana? Como é que Ele falou tanto na vida? Como é que Ele disse que ressuscitaria? E a gente não vê nada disso. E eles estão a caminho de Emaús. E Jesus, Ele se põe a caminho com os discípulos. É interessante cada movimento que aparece no Evangelho, para nos indicar também o movimento na nossa vida cotidiana. Eles estão no caminho deles, conversando, entristecidos, e Jesus se põe a caminhar com eles. E eles estavam conversando sobre tudo o que tinha acontecido. E Jesus pede a eles: mas vem cá, o que está acontecendo? E eles: tu és o único que não sabe o que aconteceu com Jesus, que foi um grande profeta? Já faz 3 dias que ele morreu, mas até agora nada. Tá certo que um grupo das mulheres do nosso grupo foi lá, não encontraram, deram um susto na gente. Veja, ainda não acreditavam. Deram um susto na gente. E Jesus começou a falar. Primeiro ele chama a atenção deles, como vocês são sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. E Jesus começa a falar de tudo, desde Moisés, passando pelos profetas, até chegar aqueles momentos ali, falando tudo o que a Sagrada Escritura já falava a seu respeito. E que mesmo tendo sido anunciado, pregado, falado, os discípulos ainda não acreditavam. Como vocês são sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Às vezes, ou na maioria das vezes, eu até leio, eu até escuto, mas não creio. Quando os discípulos, eles conseguem reconhecer Jesus, aí eles se indagam: tu não sentia arder o coração no momento em que ele falava? E aqui é o momento de reconhecer Jesus e de acolher a salvação que vem dele. Muitas vezes Jesus nos fala, nós até sentimos algo, mas não acreditamos. Às vezes, você vai numa missa, numa determinada igreja, está lá o padre pregando, e aí o padre, dentro da homilia, começa a falar, e você sente, às vezes, inquieto. Aí a gente confunde, a palavra de Deus agindo no nosso coração, com o padre simpático ou antipático. Esse padre incomoda. Viu o que ele falou? E se você for uma dondoca, pior ainda, porque não pode mexer nas minhas seguranças, nas minhas joias, nas minhas riquezas, no meu modo de... Eu faço do jeito que eu quero. Eu sou dono do meu nariz. Pois é. Só que aquele tipo de inquietação, aquilo que a gente às vezes caracteriza como antipatia,
né? Esse daí não sabe o que fala, ou fala demais. Na verdade, é a palavra de Deus agindo no teu coração, mas você não quer acreditar. Porque prefere as tuas inseguranças e faz delas a tua segurança. E Jesus está ali te insistindo, bora por aqui, bora por ali. Tem usado o sacerdote, usado o pregador para falar, mas eu não quero. Mexeu nas minhas comodidades, mexeu nas minhas crenças, não. Eu faço o que eu quero do jeito que eu quero. Eu vim aqui na igreja para receber a minha bênção, tomar posse da minha bênção. Eu faço do jeito que eu quero e vou. Pois é. Como vocês, vai dizer Jesus para mim e para ti, como vocês são sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Porque muitas das vezes a gente faz da palavra de Deus um amuleto. Eu escuto aquilo que eu quero. Eu leio aquilo que me interessa. Mas a palavra de Deus passa por mim e eu não sinto arder o meu coração. Eu até sinto, mas eu confundo com as outras coisas. E aí, Jesus ia passando embora. E eles dizem, não, fica conosco. Já é tarde. A noite vem chegando. Fica. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu, deu para eles comerem. Ali os olhos dos discípulos se abriram. No partir do pão. Lembrem que na vigília pascal, quando no livro do Êxodo Deus manda de celebrar a Páscoa, que teria que matar, o novilho, ele tinha que ser, como era que tinha que ser? Lembram? Novo, perfeito. Lembra, Gabriel? Gabriel já acordou, será ali? Novo, perfeito, macho. E diz lá na palavra, lá no livro do Êxodo, Antigo Testamento, bem lá atrás, que se fosse muito grande, lá o cordeiro, eu falando novilhar, o cordeiro, se fosse muito grande e a família fosse pequena, que chamasse os outros à partilha da ceia. O cristão, ele é reconhecido pela sua partilha, pelo partir do pão, pela divisão. Aqui divisão, não a divisão, aquilo que nos divide, mas eu saber partilhar aquilo que Deus me deu. Quando Jesus partilha o pão, quando ele na Eucaristia, e ali é uma celebração eucarística, os exegetas, o povo que estuda a eclesiologia, eles enxergam no episódio de Emaús a divisão certinha da Santa Missa, a liturgia da palavra, Jesus que fala, caminha, fala, e depois a partilha do pão. E é no partir do pão que os discípulos reconhecem o Senhor. Irmãos e irmãs, é na partilha do pão que vão nos reconhecer que somos discípulos de Jesus. Ontem, estava ali sentado na secretaria, assinando alguns documentos, e chegou uma senhora paroquiana, acredito. Na sacola, tinha lá umas máscaras que ela mesma fez, e veio doar. Aqui, padre, para dar para quem não tem. A partilha. E quando aquela senhora saiu, eu falava para quem estava perto de mim, eu dizia, e como essa, tantas outras, eu falo a partir da experiência que eu estou vivendo na Pedreira. Essa paróquia é uma paróquia de gente santa, de gente de coração generoso. Uma expressão que um dos meus superiores sempre usava, é uma paróquia de Deus. Porque quando a gente encontra gente que sabe partilhar, e não precisa fazer campanha. Eu não preciso que o padre, que o bispo, que sei lá quem, me lembre que se eu tenho 1 quilo de arroz a mais, eu posso doar aquilo.
Que se eu sei lá costurar, fazer uma máscara, eu vou fazer para minha família, mas eu vou fazer 5 a mais. Se eu não tenho para quem doar, talvez deixe numa paróquia, deixe num lugar onde as pessoas saibam dar o destino para aquilo. A partilha. Irmãos e irmãs, no episódio de Emaús, nesse caminho de Emaús, também muitos de nós podemos nos identificar. Esses dias, quanta gente me ligando, mandando mensagem: padre, fulano está assim. Padre, marido de fulana faleceu. Muitas das vezes nós no nosso caminho, parece que ficamos desanimados, desiludidos. Pois é, Jesus caminha conosco. E Ele diz que todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. E diante de tanta calamidade, de tanta tristeza que nós estamos vivenciando, o coração parece que aperta. Mas Jesus está aí, caminhando conosco. Não nos deixe, não nos abandona. Os mais descrentes podem dizer: por que Deus não intervém, não faz algo? Irmãos e irmãs, muitas coisas que afligem hoje a humanidade não é culpa de Deus. Deus já nos deu a capacidade, a inteligência, a liberdade. Mas muitas das vezes a minha liberdade me leva à minha própria morte. Será que nós conseguiremos entender, depois que tudo isso passar, que liberdade não é fazer o que me vem na cabeça, o que eu quero, que eu sou dono do meu nariz, pronto e basta? Liberdade é a capacidade de usar com inteligência a capacidade de escolha que Deus nos dá. Somos vítimas do nosso próprio egoísmo. Talvez parar mais, talvez voltar a dar a atenção à palavra de Deus e deixar que essa palavra arda em nosso coração. Acreditar mais em Cristo, na sua palavra. São momentos difíceis que estamos vivendo, mas não podemos desanimar. Precisamos continuar confiantes na bondade de Deus. O Cristo ressuscitado caminha conosco. Falava ainda há pouco, antes de começar a celebração, talvez estamos chegando a um momento em que todos nós, ou quase todos nós, vamos começar a dizer que conheceu alguém vítima deste vírus. Pessoas próximas, não tão próximas, às vezes da própria família. Já temos relatos de pessoas que tiveram familiares infectados e que foram recuperados. Irmãos e irmãs, talvez nem eu nem você imaginássemos viver um tempo como esse. Mas, diria, fomos por Deus escolhidos a viver e testemunhar a fé nele. Não desanime. Força, coragem. Continue rezando. Continue confiando no Senhor. Continua ficando em casa. É a nossa principal arma hoje para vencermos. Que nosso Senhor, com a sua palavra, faça arder o nosso coração e que nós saibamos reconhecer mais o Senhor que fala em nosso meio e que a sua palavra possa produzir em nós vida nova, vida segundo o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.